noite, meus queridos amigos telenautas. Cá estou eu mais uma noite em mais uma edição do seu Interview, programa que você já conhece, onde nós costumamos entrevistar sempre alguém, conversar, bater um papo leve com alguma personalidade que vai nos contar um pouco da trajetória de vida, que vai nos levar a um passeio por essa história aí, por toda essa trajetória mesmo, de vida, de experiência, enfim. É isso que a gente gosta de saber, você que acompanha o Interview sabe disso, e é isso que nós vamos fazer mais uma vez aqui direto da TV Diário do Sertão, pelos estúdios de Cajazeiras, ok? A você que nos assiste, muito obrigada pela sua audiência. Você sabe que pode participar comigo através das redes sociais, pode interagir, mandar sua pergunta, o seu abraço através do Facebook, que é o Diário do Sertão, também através do Twitter, que é o @Diário do Sertão. Tem também o Instagram do Diário do Sertão, @Diário do Sertão. Aí abaixo da tela onde você nos assiste, pode mandar mensagem para cá, que eu vou passar com certeza aqui ao vivo para o nosso convidado. Por falar em mensagem e interação, eu vou aproveitar para falar sobre o WhatsApp, que fica sempre aí na tela, viu, gente? Você que quer falar comigo, quer falar com o meu entrevistado, aproveita o WhatsApp, que é uma ferramenta rápida. Você rapidinho adiciona aí o número que está na tua tela e manda o WhatsApp para cá, porque eu vou conversar com você ao vivo, viu? E aproveitando essa deixa, eu vou mandar logo um abraço pro pessoal lá em Blumenau, em Santa Catarina. Acho bacana, vocês ficam assistindo as reprises e ficam me mandando mensagem. Aí eu falo, agora você tá vendo uma reprise, mas quando eu estiver ao vivo, eu vou mandar o seu abraço. Então, tá aqui eu pagando a minha promessa, cumprindo com a minha palavra. O meu abraço é para Gessiana, o seu marido de Assis e a filha Pamela. Eles são de São João do Rio do Peixe, aqui na região de Cajazeiras, e nos assistem lá em Blumenau, Santa Catarina. Então, um grande abraço, viu, para vocês. Eu espero que vocês continuem nos acompanhando através da TV Diário do Sertão. Continua aí nos assistindo, vendo, sabendo um pouco mais do nosso sertão através dessa TV, que é a nossa vitrine, não é? Que leva um pouco mais de informação, que leva um pouco mais de história de vida, de história bacana, para você que está em qualquer lugar do mundo, através do diariodosertão.com.br/TV. Vou aproveitar e mandar um abraço para a empresária Mara Bandeira, que está me vestindo hoje. Mara, um grande beijo da loja Princess The Shirts, tá? Você que gosta de The Shirts, gente, não perde a oportunidade. Passa lá na Princess, que fica ali na Padre José Tomás, aqui no centro de Cajazeiras, ok? Tem também o Instagram da Princess The Shirts, tudo junto. E o Facebook, Princess The Shirts. Para você que curte moda, para você que curte The Shirts, não deixa de ver lá o Instagram ou no Facebook da loja. Também lá no meu Instagram, Ada Vitoriano, também no Facebook, tem um pouco mais de detalhe do look de hoje para vocês, ok? Eu agora vou parar de badalação e vou trazer para vocês o boa noite do nosso convidado de hoje, da pessoa que vai bater um papo comigo, da pessoa que vai abrir as portas da sua vida, assim espero, para que a gente possa fazer um passeio. Eu estou falando do promotor e presbítero Alexandre José Irineu, doutor Alexandre, que está aqui comigo. Doutor, muito boa noite. Seja bem-vindo à TV Diário do Sertão. Espero que você se sinta, acredito que você já está se sentindo à vontade aqui no nosso canto para a gente bater esse papo. Com certeza, é um prazer enorme estar aqui nesse estúdio da TV Diário do Sertão. E nosso objetivo nessa entrevista, nesse bate-papo, é interagir, conversar, né, dialogarmos. E muitas vezes expor algumas coisas, como você mesmo disse, daquilo que nós temos passado, daquilo que nós temos vivido, né? Olha, você como é da área do direito, é fera em argumentação. Eu vou argumentar um pouquinho para tentar convencê-lo a abrir sua vida para a gente. Olha, as pessoas conhecem o doutor Alexandre, o promotor, conhecem o presbítero Alexandre, mas talvez elas queiram saber um pouco mais sobre aquele que está em casa, aquele que cuida de repente da família, aquele que, enfim, nós sabemos que existe uma vida por trás da figura que a gente vê, da função que a gente vê, e é esse o intuito do interview, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas que estão nos assistindo. Eu vim de uma família pobre, mas eu fui sempre determinado. Já quando entrei na faculdade em 1985, eu já decidi, o meu alvo seria a promotoria de justiça.
Você é daqui de Cajazeiras? Sou de São José de Piranhas. São José de Piranhas. Nasci e me criei no sertão. E costumo sempre pregar em onde eu digo que o sertão é o melhor lugar de viver no mundo. O sertão é o lugar mais bonito do mundo. Porque, na verdade, nós temos características próprias. Nós somos diferenciados de todas as gentes do mundo, todos os povos. Como diz a música, tem um luar mais bonito tudo do mundo. mais bonito. Então, eu sou esse sertanejo apaixonado. Né? Eu tenho 49 anos. Amanhã eu estarei completando 23 anos de Ministério Público do Estado da Paraíba. Já estamos, inclusive, parabenizando, obrigado. Desejando felicidades um pouco antecipadas. antecipadas. Nós temos estado em Cajazeiras, nossa permanência em Cajazeiras. Hoje, agora em outubro, nós completamos 21 anos na promotoria de Cajazeiras, na terceira promotoria de Cajazeiras. E é um prazer, além de ser sertanejo, trabalhar na comarca de Cajazeiras. Né? Já trabalhei com vários juízes, vários servidores. E eu tenho sido essa pessoa que me dou ao trabalho. Eu sou promotor de segunda a segunda, porque eu assim decidi viver. A segunda forma de ser o promotor amigo, o promotor carrasco, o promotor exigente. Mas eu tenho visto no dia a dia, no trabalho, como lidar com o processo, tenho visto como respeitar as pessoas no seu âmbito social, político, econômico, até porque eu vim de baixo. Né? E isso meus pais me ensinaram, minha mãe sempre passou essa lição, de que a humildade da pessoa ela não vai estar no que ela possa dizer que é, mas naquilo que ela representa, naquilo que ela expõe à sociedade. E sou casado, graças a Deus, né? Uma mulher que eu namorei 10 anos, né? Foi de muito amor. Tenho 2 filhos maravilhosos, bonitos, Abraão e Esther. E Deus tem, assim, me preenchido com as suas bênçãos. Eu sou um homem que posso dizer que sou realizado no trabalho, sou realizado na família, sou realizado naquilo que Deus me chamou, na vocação que o Senhor me chamou. Eu sou esse homem aberto, eu me considero o promotor do povo, que vou à rua, converso, bato papo, escuto as pessoas. Claro que muitas vezes você está sufocado, muito serviço, as pessoas às vezes querem que você extraia um pouco mais de você, né? Necessitam mais da sua atenção, mas a gente vive uma vida badalada, corrida, agitada, de muito processo, muitas audiências, muitas coisas aí de vida, e você na verdade termina sufocando um pouco a sua vida. E a gente até fica assim um pouco receoso, com medo de se expor demais, mas eu tenho visto que a promotoria, como ela passou a ser, na verdade, outra casa minha, outra família, eu me disponho a trabalhar, me disponho a ajudar, me disponho a fazer muitas vezes coisas além daquilo que sou capaz de fazer, no porte físico, intelectual, mas tenho me doado e tenho feito tudo em favor da sociedade de Cajazeiras, que estou há 21 anos em Cajazeiras, né? Talvez nunca exigi e não tenho esse sonho de estar, mas me considero hoje um cajazeirado, né? Eu quero saber um pouco mais sobre a sua infância, quero saber um pouco mais sobre essa vocação do direito, da promotoria, mas antes me despertou uma curiosidade muito grande a questão de você ser presbítero. Uhum. A religiosidade está com você desde criança, sempre foi uma coisa forte na sua vida, ou isso te surgiu depois? Deus tocou o seu coração bem mais tarde? Veja bem, nós viemos de uma família tradicional católica. Mas eu sempre tive o relacionamento com a igreja. Sempre participei das missas, das celebrações. Mas Deus me deu a graça de conhecê-lo. Né? Eu fui um homem que também tive o meu período de ateísmo. Né? Logo quando eu entrei na faculdade, surge aquele momento da revolta, das descobertas, das ideias novas, dos pensamentos que você vê filosóficos. E dali um momento eu me afastei de Deus. Né? Até o 3º ano, quando já era promotor, já 3 anos na promotoria, e eu passei um momento da solidão, passei um momento em que eu me demorei no álcool, né? Me demorei nas prostituições, nas coisas devassas desse mundo, e teve um momento que eu tive a graça, eu fui um homem agraciado por Deus de uma maneira extraordinária. Eu tive o privilégio de ouvir a voz de Deus me chamando, né? E aquele sonho, às vezes na madrugada, quando eu estou no meu campo de batalha, de oração, Deus ministra sempre a mim aquilo que Ele ministrou para o meu coração. Esse dia eu não esqueço nem a hora, porque foi uma coisa que me marcou. Assim como me marcou o dia que eu assumi a promotoria, amanhã vai fazer 23 anos. Esse ano, dia 1º de março, né? Dia 1º de março de 96, eu estava na minha casa dormindo e tive alegria, eu tive, não medo, eu tive um prazer em receber a presença de Deus na minha vida. Eu fui chamado por Deus. Deus me chamava 4 horas da manhã para servi-lo, e aquilo me causou um certo espanto de imediato, porque
Eu não sabia como responder aquele chamado de Deus. Em sonho? Não, foi a voz mesmo. Eu estava acordado. E você não estava dormindo? Não. Eu estava ali, quando era uma chuva muito forte na Jazira. Nesse dia, eu lembro que morava na casa do Jardim Oasis, e naquele momento eu percebi o chamado de Deus. Você já estava casado? Estava casado, há 2 anos já, não tinha filhos, né? E dali Deus começa a fazer uma trajetória comigo, ele começa a escrever nova história comigo, Deus começa a me trazer revelações, Deus começa a me incomodar, a me fazer entender os seus planos. E no decorrer da minha trajetória como presbítero da igreja, Água da Vida, lá em São José de Piranhas, Deus começou a me levantar como pregador da palavra, né? E às vezes a gente usa o púlpito para levar a palavra. E eu tenho muita alegria em pregar a palavra. Eu costumo dizer que quando eu não prego a palavra para alguém, eu fico frustrado. É como se me faltasse uma grande refeição no dia. Eu tenho que, na verdade, expor para as pessoas aquilo que Deus fez na minha vida, o que Deus está fazendo. Os planos de Deus na minha vida são grandes. Então, eu começo a perceber que desse chamado que Deus fez na minha vida, eu não tenho como, nem quero fugir e nem tenho como negar esse chamado. Porque esse chamado foi uma coisa extraordinária. Você levantar 4 da manhã e você estar de joelhos chorando, e uma voz dizendo a você que a partir daquele momento você vai servir, você vai ser o homem que ele vai usar para a glória do seu nome. E eu tenho feito esse trabalho com prazer. Para mim é um prazer enorme falar do Evangelho, para mim é um prazer enorme testemunhar o que Deus tem feito, o que Ele está fazendo na minha vida, para que as pessoas possam conhecer, na verdade, de uma pessoa que veio do nada, né? Meus pais tinham um bar e restaurante, nós não tivemos uma infância assim, abastada, tinha, mas não tinha também demais, e aquilo Deus começou a imprimir, eu acho, no meu coração o desejo de vencer e ser um vencedor. Eu me considero um homem mais do que vencedor. Tudo que eu planejo, Deus está na frente e Deus coordena e executa. Nós sabemos que quando Deus toca realmente o coração de uma pessoa a ponto de fazer ele um servidor da obra dele, não é 10% ou 50%, não, ou 80%, 100%. E a sua tarefa diária, a sua função com a qual você ganha a vida, que é ser promotor de justiça, é um lado e outro da balança, eu diria. Com certeza. E como é que você faz para levar o presbítero para a promotoria todos os dias? Olha, veja bem, nós temos que começar a distinguir, né? Eu sou o presbítero da pregação. No momento da acusação, eu sou o promotor. Porque eu tenho que separar todos os dias a figura homem, marido, homem, promotor, homem, presbítero. A minha atuação em cada campo diferencia, né? Na forma de que eu estou na promotoria, eu tenho que agir em conformidade com a prova processual, daquilo que o processo é produzido, né? Nunca usei, graças a Deus, eu espero que Deus me ajude, eu já fiz 30, 40, 50 júris, não sei a quantidade, mais ou menos que isso. Eu nunca me dirigi à casa de ninguém para conversar com ninguém. Eu acho que o processo ele é produzido dentro do foro, na audiência, nas diligências, e nesse dia a dia eu tenho visto que na promotoria eu exerço o cargo com rigor. Não importa quem vai estar lá, não importa quem é a pessoa que eu vou processar, não. Eu estou para apurar o fato, porque houve uma violação. Houve uma violação. No que se refere ao campo do presbítero, ao pregador, aí é outra história diferente, porque esse momento em que eu vou levar o confronto, eu não vou levar o confronto direto com uma prova processual. Esse confronto que a gente leva pela palavra, leva a pessoa diante de Deus, para que Deus possa trabalhar essa pessoa e mudar a sua história. Na promotoria eu não mudo a história de ninguém, né? Eu persigo a pessoa através da prova, na forma do entendimento de levá-la a ser processada. A prova autoriza, eu condeno. A prova não autoriza, eu peço absolução. Acho que eu estou buscando entender de uma forma que você, na promotoria, você é completamente técnico. Técnico. Eu trabalho técnico. Eu não entro o lado emocional. Eu não levo o lado emocional, porque se eu levar o lado emocional para a promotoria, eu, na verdade, eu vou fazer com que eu misture a fé com a ciência jurídica. Nós não podemos distinguir, porque a ciência jurídica eu estou diante de um fato criminoso, eu estou diante de um fato cível, eu estou diante de um fato que leva as pessoas à matéria constitucional, tributarista, né? A matéria penal. Então eu tenho que analisar a prova do processo. Quando eu estou
investido na figura do presbítero, do homem chamado para pregar o evangelho, é diferenciado, porque aí eu estou ali como um missionário, eu estou ali como alguém que Deus levantou para pregar a palavra. E eu vou pregar aquilo que Deus manda pregar. Eu não vou, no momento da igreja, não me interessa a vida da pessoa. A distinção é essa. No judiciário me interessa, porque na verdade é um ser humano que merece o respeito. Eu tenho 23 anos, eu nunca destratei, eu nunca maltratei, eu nunca soltei uma pilera com ninguém. Porque naquele momento, Ada, aquele cidadão ele viola a norma. Eu sou o homem investido num cargo através de um concurso público que a sociedade traz para mim o quê? A responsabilidade de decidir aquele momento. A sociedade que paga o imposto, a sociedade que quer o direito individual dela respeitado, o direito coletivo respeitado. Então a população chega diante do Ministério Público e cobra a nossa atuação, e cobra a nossa fiscalização. E aí eu tenho que distinguir, naquele momento o José, o Antônio, a Ada, o Alexandre que está sendo processado, ele é processado de acordo com a prova. Se não tem prova, eu tenho que, na verdade, dizer à sociedade que aquela pessoa está absolvida. Ela não tem culpa. Mas quando eu tenho prova, eu não posso fugir dessa responsabilidade de condená-lo. E aí é uma coisa natural que eu faço. Eu costumo até brincar dizendo que eu não perco noite de sono, porque eu tenho pedido a Deus, como Salomão pediu, Deus me dá sabedoria todo dia para ver cada processo, cada momento, cada dificuldade. Né? Tenho que entender o próximo, tenho. Mas no momento do processo é difícil para mim entender. Porque, na verdade, ali eu não vou ver o José, o Antônio, o Francisco. Eu tenho que ver, na verdade, o que foi escrito, o que foi relatado. Há um depoimento que o condena, há um depoimento que o absolve. E aí a gente tem que andar nessa linha. Porque se assim eu não faço, o que vai acontecer? Eu vou dizer à sociedade que eu não tenho respeito pela sociedade. Eu tenho que levar uma condenação a alguém que violou a norma. Já no campo do presbítero fica diferente. Porque aí eu não posso trazer a condenação à pessoa, mas eu posso mostrar à pessoa a sua falha pela palavra. E aí, se ela abrir os olhos, Deus pode fazer, na verdade, um conserto e mudar a sua história. Na hora da ação não dá para ser presbítero, não dá para ser psicólogo, tentar entender por que foi que aquela pessoa agiu daquela forma, ela é uma vítima das consequências. Acho que tem uma pessoa no júri, por exemplo, pode imaginar isso. Não, eu vou poupá-lo, ele é uma vítima. Acho que essa não é a tarefa do promotor. Não. E eu só queria fazer mais uma última pergunta dentro desse assunto. Isso é uma coisa realmente que me deixa impressionada. Já aconteceu de você estar acusando alguém e o seu coração ser incomodado de você achar que aquela pessoa não merecia estar sendo acusada, ou você só faz realmente quando tem a certeza com base naquela... Teve um processo que ele me chamou muita atenção. Vou até relatar esse fato há muito tempo. Isso, só me engano, parece na comarca de São João. Havia uma questão moral no meio, né? Havia um relato de que um cidadão teria embriagado outro e teria muitas relações sexuais com ele. Esse processo mexeu muito comigo, mas eu pedi a condenação desse cidadão. Ele foi absolvido, o tribunal mandou a júri, e naquele júri eu fiz aquela nova acusação, mas era como se tivesse algo que tivesse impedindo. É como se o meu coração, na verdade, fosse para o lado emocional, entendeu? Sim. Porque, na verdade, eu via um ancião, eu vi um cidadão de 70 anos de idade sendo ventilado o seu nome na sociedade, uma pessoa que foi, segundo o entendimento lá, desmoralizada, né, apesar de ele ter negado, mas aquilo mexeu comigo. Mas os demais processos não. Eu sempre tenho sentado, tenho analisado a prova e eu vejo que, nesse momento, o lado emocional a gente tem que deixar à parte. Mexeu com você pela circunstância. Mas momento. As provas acusavam e você fez o seu papel. Acusava e fiz meu papel. Mas era uma coisa que, na verdade, refletia na sociedade, refletia na família. E isso, na verdade, mexeu, né? Mexeu com quem é o judiciário, mexeu com o juiz, mexeu comigo, mexeu com os servidores. E, na verdade, você, como família que trabalha naquele ambiente, terminou um a outro, dizendo, mas doutor, não era nem para pedir a condenação desse cidadão, aconteceu esse fato e tal. Mas, naquele momento, eu não pude reparar o fato do cidadão, reparava a morte, né, de alguém que tinha sido morto ali, e me fez pedir a condenação, né, mas eu fiz meu trabalho. E ele embriagou a pessoa? Não, a vítima ela foi
induzida ao erro, a questão do embriaguez, e esse agente, essa vítima que ele terminou assassinando, teria dito na comunidade que teria mantido relações sexuais com ele, né, ele embriagado. E isso repercutiu, isso trouxe um fato que mexeu muito na sociedade. E mas isso esse lado causou um homicídio? Causou um homicídio, foi. A vítima, que seria a vítima do atentado, violenta por dor, depois um dia encontrou o oficial algoz e, numa discussão rápida no bar, ele atirou e matou o cara. Quer dizer, mas isso mexeu com a gente no processo todinho, o juiz, todo mundo ficou assim, observava aquela coisa, o juiz dizia, rapaz, eu não sei, vai pro júri negócio desse, mas eu botei, proferi a sentença de pronúncia nesse caso, mas é uma coisa estranha, a gente vê assim, e esse foi o fato, mas os demais não. A gente tem levado justamente as pessoas para que elas sejam levadas aos tribunais, e o nosso desejo é justamente que a sociedade entenda o Ministério Público. Nós não vamos atrás de uma prova para fabricar a prova. Eu não faço isso. Eu não converso com testemunhas, eu não converso com vítimas, até porque, na verdade, quem tem a responsabilidade de trazer a prova é a sociedade. A sociedade exige do Ministério Público uma condenação. Essa sociedade que presenciou, que tomou conhecimento do fato, ela tem a obrigação de trazer a prova até a delegacia e, posteriormente, em uma convocação, intimação no foro, para, na verdade, ela possa anunciar o relato. E nesse relato a gente, na verdade, possa concluir por aquilo se há condenação ou se há absolvição do caso. Ok. Doutor, deixa eu conhecer um pouquinho mais da sua família, da sua infância. Podemos, Posso voltar lá em São José de Piranhas? Podemos ser. Você nasceu lá e passou a infância toda lá? Passei a infância em São José de Piranhas toda. Eu saí de São José de Piranhas já com 19 anos para fazer Direito em Souza, né? Eu fiz 4 anos de Direito em Souza e depois aí eu prossegui ainda estudando em São José de Piranhas 1 ano na minha casa, e quando eu fui para João Pessoa para fazer o concurso, né? Mas eu fui um menino criado nos campos da várzea. Irmãos? Eu tenho 2 irmãos, né? 2 irmãos. 2 irmãos. O que seus pais fazem? Você já me disse que eles eram donos de um bar restaurante, né? Meu pai era falecido, minha mãe é professora aposentada. O que eles fazem? Naquela época eles tinham o bar restaurante. Vocês foram criados nesse meio? Você chegou a ajudá-los? Ajudar. Desde os 10 anos de idade até os 22 anos de idade, eu sempre trabalhei no bairro com meu pai, né? Sempre de ajuda, sempre a gente estava ali, seja sábado, domingo, segunda, quarta, sempre quase todos os dias na labuta, né? O dia a dia, né? Ali fazendo a limpeza, fazendo o abastecimento das geladeiras, né? Colocando doce, bolo para as pessoas, bebida, colocando água, lavando os pratos, os talheres, tem que lavar. Você como justiça, é contra, acha errado que um pai coloque um filho para trabalhar da forma como você trabalhou, por exemplo? Não, eu vejo o seguinte, eu entendo que a legislação brasileira ela pode trazer até um desejo de melhoria. Mas nós não podemos pegar o entendimento de que uma criança com 14 anos não possa trabalhar, né? Ela tem que trabalhar. Claro que não é num pesado, não é numa coisa, numa construção civil, não é num roçado pesado, mas eu acho que o trabalho dignifica o homem. Se nós tivéssemos hoje a Bolsa Família como um trabalho, as pessoas vinculadas, estudando e trabalhando, nós teríamos com certeza uma redução na criminalidade do Brasil enorme. Eu acho que quando o homem trabalha, o homem estuda, o homem projeta o seu futuro, ele não tem tempo de pensar em outras coisas. É um dito popular no nosso meio evangélico, né? Mente vazia, oficina do diabo. E é verdade. O homem trabalhando, o homem estudando, ele não pensa em articular um projeto mau. Mas se você se torna uma pessoa ociosa, se torna uma pessoa que não dá valor ao trabalho, que não dá valor ao estudo, não dá valor à ciência, não dá valor à fé, isso vai levar você a andar por um caminho tortuoso, um caminho diferente dos demais. Quando você coloca uma pessoa num seio social, que ela brinca, que ela estuda, que ela trabalha, dificilmente essa pessoa anda por um caminho diferenciado das demais. Ela sempre vai seguir aquilo que ela vê que é melhor. Nós estamos conversando com o doutor Alexandre, ele que está aqui comigo batendo um papo, contando um pouco sobre a vida dele. E agora eu vou dar uma pausa para ele tomar uma aguinha, viu? Fazer um intervalo comercial, doutor, mas a gente volta daqui a pouco. E você que está nos acompanhando, não sai daí porque é rapidinho. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão.
Atenção, Cajazeiras e região! Na hora de fazer suas compras para utilizar ou revender, o endereço certo é em Geraldo Lira Confecções e Calçados, onde você tem a oportunidade de comprar para calçar e vestir toda a sua família com preço diretamente de fábrica. Em Geraldo Lira, o rei das confecções, não precisa você levar dinheiro, porque além de ser barato, dividimos em prestações que cabem no seu bolso. Geraldo Lira, o rei das promoções, vendendo barato, fiado e dividido. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista, com super descontos. Ou a prazo, a perder de vista, no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine, o ano inteiro com você. No Lojão Rio do Peixe, você encontra mais conforto, mais qualidade, mais beleza. Quer mais? Quer melhor? Menor preço, melhor prazo e, claro, melhor atendimento. Só lembrando, entrega e montagem é grátis. Lojão Rio do Peixe, prazer em realizar os seus sonhos. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Cidade FM 104, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Araçás FM, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, Movimento Reg, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Aproveite e arrume a sua casa. Tem conjunto estofado por 12 de R$ 111,90. Esse rack moderno é apenas 12 de R$ 26,90. O home theater com karaokê é só 12 de R$ 23,90. E a TV de 32 LED é uma Sony, é só R$ 799. O Natal está chegando, começa a se preparar. O Armazém Paraíba é o lugar de comprar. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com mais um bloco do seu interview, hoje conversando com o promotor e presbítero, Dr. Alexandre, que está aqui do meu lado, uma simpatia, e que está nos contando um pouco sobre a sua trajetória, embora um pouco acanhado com relação à própria vida, mas acho que agora a partir do segundo bloco já vai melhorar. Vamos conversar mais sobre a sua história mesmo.
Você nos contou a sua infância e eu queria saber com relação à vocação do direito. Você disse que desde que soube que ia fazer direito ou que entrou, sempre soube que era a promotoria que você queria. Mas quando é que você descobriu que era o direito que você queria? Olha, na verdade eu não ia fazer curso de direito, né? Eu tinha um desejo de fazer história. A princípio seria história. Quando, ainda adolescente, 14, 15 anos, eu sonhei ainda com engenharia. Mas aí, devido a não ter estudado em João Pessoa, meus pais não tinham condição de imediato colocar em João Pessoa, eu decidi fazer história. E um dia, num bate-papo na sala de aula com o professor, a gente debatendo, conversando, ele disse: olha, Alexandre, eu acho que você tem uma vocação para ser um homem do direito. E eu, mas professor, eu disse: não, mas você debate, você gosta da coisa. Não, já isso no segundo, terceiro ano científico. Ensino médio. Ensino médio. Você chamou de ensino médio, eu sou no tempo do científico, né? Eu estou um pouquinho mais velho que você, só 6 meses, viu, Ana? E naquele momento surgiu a oportunidade, eu vim fazer a inscrição no vestibular e vim para direito. Mas quando eu, na verdade, entrei na universidade, aquilo ali já me despertou para o campo do Ministério Público. Não sonhava em advogar, não sonhava eu em ser magistrado. Não, são funções bonitas, específicas, mas o meu sonho estava ali. Eu comecei a assistir os juros. Nos primeiros períodos? Nos primeiros períodos já assistindo em júri em Souza, nos promotores atuados no júri, nas audiências, aqui dali começou a me despertar, porque eu percebia que aquele órgão ele era um órgão essencial à justiça e ele tinha um papel importante, ou seja, ele tentava buscar na prova algo que pudesse trazer à sociedade, ou seja, trazer que resultado? O resultado de uma condenação ou de uma absolução. E nessa vontade de observar mais o lado do Ministério Público, aí eu vejo bem que eu comecei a inclinar o meu desejo mais pela parte penal. Pelo processo penal, pelo júri, e isso foi começando a me fazer entender, até nesse tempo, quando eu entrei no Ministério Público, o Ministério Público ainda estava iniciando, como promotor, ele estava iniciando a questão da busca pela ação civil pública, que era, né, as ações de fazer com que houvesse correção do meio ambiente, na educação, estava iniciando. Mas quando, no ingresso no Ministério Público, a gente militava mais na parte civil e criminal. E isso fez com que, na verdade, aquele sonho de estudante pudesse ser realidade. A minha história, um tanto da trajetória assim, decisiva mesmo, onde eu passei mais de ano praticamente estudando. Decidi estudar, né? Eu passei mais de 6 meses com Eli Oswaldo, que foi o Monilé que faleceu. Nós decidimos passar 6 meses praticamente sem ver quase ninguém. E nós chegávamos a estudar até 16 horas por dia. Era uma decisão nossa. Nós decidimos, ele me dizia: vamos ser promotor, nós tínhamos inscrito. Nós passamos a primeira etapa, né? Eram 510 inscritos, eu lembro ainda, só foram aprovados 51. E nós, como não tínhamos o recurso financeiro para chegar em João Pessoa e bancar um cursinho, nós arranjamos uma casa, uma amiga dele em João Pessoa, num bairro, lá no Tambiá, próximo ali ao shopping. E nós ficamos ali mais de 4 meses naquela casa. Ou seja, decidido a comer numa casa de uma senhora, né, Dona Ivani, e morar nessa outra. E decidi estudar. Então decidimos vestir essa camisa que eu tenho valorizado, eu tenho sentido que, como membro do Ministério Público, eu tenho dado a minha colaboração, a minha contribuição à sociedade, né? Volto a dizer, não faço muito, porque na verdade o físico, o psicológico seu não dá para abranger, assim, essa área toda. Mas eu tenho tentado no dia a dia a fazer o melhor em favor da sociedade. Essa época pré-concurso, digamos assim, foi uma época em sua vida que é lazer zero. Você Quando eu viveu... decidi para o concurso mesmo, o lazer foi quase zero. Né? Eu decidi mesmo, foi um afastamento total. As pessoas diziam: Alexandre, você está onde? Você está viajando? Não, eu estou em casa. Você estava em João Pessoa. Agora, quando eu estava em João Pessoa, praticamente, praticamente não existia. Né? Nós fomos à praia, uma coisa assim, uma vez perdida a cada 15 dias, um mês, ir lá. Às vezes passar um pedaço, meia hora, 1 hora, 2 horas e vir embora. Já decidido no outro ponto. Amanhã tem um ponto de processo penal, amanhã tem um processo civil, amanhã tem tributário para estudar. Então, a gente decidiu vestir a camisa do Ministério Público. E aí, Deus nos deu a graça de sermos aprovados, né? Acho que essa é a prova de que um sonho deve ser lutado para ser conquistado, né? Ah, tá, com certeza. É isso que eu digo a você, que às vezes o homem sonhando, Deus realiza. Deus visita a mim e a você.
Eu não era evangélico. Mas Deus, E foi uma Deus coisa, viu o teu vê o esforço que aconteceu, também. hein? Deus Claro, viu o teu é esforço. claro, ele vai ver o coração. E não foi qualquer esforço, foi um esforço. Um esforço grande mesmo, Foi uma né? esforção que Eu decidi a tomar posição em ser mesmo, né? E você vê, foi uma coisa que eu fiz uma oração um dia a Deus, eu lembro um dia, eu digo, Deus, eu queria que o Senhor me desse a graça de poder alcançar esse resultado. E foi glorioso, porque todas as etapas desse concurso, eu tinha sonhos 8 dias antes. Nossa. Você já era evangélico não, nessa época? Né? Mas a gente buscava, eu e Erosaldo, a gente lia a Bíblia, né? Ali tinha um momento da nossa oração, Deus nos ajuda, a gente precisa e tal. E Deus me deu a graça de todas as 5 etapas do concurso, 8 dias, 4 dias, 3 dias, eu tinha um sonho. E alguém chegava e dizia assim, você foi aprovado mais nessa etapa. Né? Deus usava uma pessoa em sonho para dizer. E eu percebo que Deus traça, Ele traça algo para a gente quando a gente está sonhando, como você diz, na verdade. O coração está cheio do desejo. Então Deus vai realizar o desejo do teu coração, por quê? Porque você está demonstrando que você quer ser. Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. Com certeza, né? Está lá escrito na palavra, buscar-me-ei e me achareis quando tu me buscar do teu coração. Eu então busquei a Deus e Deus, na verdade, preencheu com toda a sorte de bênção na minha vida. Que coisa bonita. E o momento em que você se tornou evangélico? Até aí você não era ainda. Não. E aí você virou primeiro promotor. Primeiro promotor, após 3 anos, né, eu entrei na promotoria em dia 19 de novembro de 91. A minha conversão só aconteceu em 96, né? Praticamente quase 5 anos. Foi né? quando você teve o sonho que você contou pra gente. Não foi um sonho, foi na verdade um chamado. Chamado, não foi um sonho. Foi de um madrugada, chamado. mas você disse que estava Já estava com acordado. 4 anos e meio que eu era promotor, praticamente, né? E aí, logo em seguida desse chamado, você não pensou 2 vezes? Você procurou uma igreja? Você já vinha já frequentando antes? Não, Como é que foi? não. Eu dificilmente ia na igreja evangélica. Um certo dia... A igreja nenhuma? Ou Não, eu ia às vezes à missa, né? Eu ia à missa, né? Mas aí chegou o momento em que eu comecei a vasculhar a Bíblia. Eu comecei a buscar. Eu fui evangelizado pelo analfabeto. Por um analfabeto. Né? Diga assim, analfabeto, mas ele sabia ler e escrever. Mas, como ele dizia, ele veio um homem da roça, ele mal sabia escrever e ler. O irmão França, né? Uma figuraça, um homem rurícola, mas um homem de uma sabedoria que me encantou. O irmão França, uma certa vez eu estava bebendo, estava dentro do meu carro, tem um litro de uísque, e Deus incomodou aquele homem para me trazer um recado. Foi algo glorioso, eu nunca esqueci, ele me parou na rua, eu pensei que era uma orientação. E ele se dirigiu a mim e disse, doutor Alexandre, eu queria falar um negócio com o senhor. Eu disse, pois não, senhor França, manda as ordens. Ele disse, eu quero lhe dar um recado de Deus. Eu disse, eu recebo. Ele disse, doutor, o seu paletó, o seu diploma e o seu anel não lhe dão o direito de entrar no céu. Só se o senhor tiver uma nova vida em Cristo Jesus. Só disse isso, foi embora. E dali Deus começou a trabalhar na minha vida. Ou seja, a palavra dele foi semeada. E nessa semeadura nasceu o fruto. Ou seja, eu tive que morrer para o mundo para nascer para Cristo. Nesse dia da minha convocação, que Deus fez o meu chamado, eu fui a Juazeiro resolver uns problemas pessoais. E de lá, quando eu voltei, eu comecei a perguntar a Deus, Deus, será que eu não estou louco? Será que não é fruto da minha imaginação? Por ter escutado esse chamado. A minha esposa tinha sido convertida. E quando nós chegamos, ninguém nem sabia, na cidade foi um estrondo assim. Eu dirigi a igreja, né? A igreja da Água da Vida estava iniciando, né? O seu processo de implantação em São José de Piranhas, uns 6 meses, e eu fui assistir o culto. Já tinha assistido um culto, 2 só, mas não tinha mais. Por que E nesse São José dia de eu Piranhas? fui. Da minha cidade, né? Sim, mas você já morava aqui. Já morava aqui, mas na verdade, sempre sexta, sábado, domingo eu passo em São José de Piranhas. Então meus foi no pais, final meus de familiares. semana que isso aconteceu. E naquela sexta-feira à noite, eu perguntei a Deus se na verdade o chamado era para esse momento. E eu fui, entrei no carro, tomei um banho, cheguei de Juazeiro, tomei um banho e fui para a igreja. E quando cheguei lá, foi uma surpresa grande. Eu já tinha pregado na igreja católica, eu pregava na carismática, né? E naquele momento, aquela mulher, eu sentei na cadeira, peguei a Bíblia, fiquei sentado lá e fizemos uma oração e tal, tinha uns 15, 20 pessoas. E aquela mulher, eu disse a Deus que eu queria saber se ele tinha me chamado. E foi uma confirmação. Aquela mulher me chamou à frente e disse, o microfone é seu, porque você hoje tem a responsabilidade de pregar a palavra. Então Deus, ele confirma o que você afirmou, o que está no coração da gente. O que a gente expõe para Deus,
ele observa, verifica se o caminho, na verdade, é bom, é proveitoso, e ele vem com o desejo de fazer com o desejo do teu coração se cumpra. Porque justamente Deus observa nas entranhas do homem. A palavra de Deus diz que Deus conhece mais o meu espírito e o teu espírito do que nós mesmos. Nós somos feitura dele, nós somos criatura dele. Então, Deus é o Deus que age. Eu quando tenho pregado, eu digo às pessoas que o Deus que age na minha vida, o Deus que me transformou, ele transforma qualquer pessoa. Eu era um homem devasso, eu era um homem das noitadas. Eu fui um homem que bebi 15 anos, que farrei 15 anos. Né? Eu começava na quinta e terminava na segunda de manhã. E teve um dia em que eu disse a Deus, eu preciso sair, eu preciso mudar a minha história. O Senhor tem que mudar o meu entendimento, o Senhor tem que mudar como eu vou fazer isso. E Deus fez. Ele faz porque justamente eu e você precisamos dele. Na condição de promotor, na condição de homem, na condição de filho, na condição de marido, na condição de esposo, eu precisava, de pai, eu precisava, na verdade, encontrar com esse Deus, eu precisava estar com esse Deus. E, na verdade, eu tive esse encontro maravilhoso que marcou a minha história e marcou a minha vida, em definitivo. Não é para qualquer um. Com certeza. Eu tive a graça de ser chamado por Deus. Né? Deus fez isso na minha vida. Eu digo, um jovem chegou para mim e disse, mas por que Deus não fala comigo? Eu digo, talvez você não buscou como eu busquei. Né? E a gente, quando busca, Deus faz acontecer um milagre. Ok. Doutor, vamos falar da promotoria? Vamos falar um pouquinho da promotoria. São 23 anos. 23 anos. Em Cajazeiras? 21 ou anos. Na região? 21 anos em Cajazeiras. 21 anos em Cajazeiras. Você passou 2 anos em São João do Rio? Eu passei 10 meses em Caiçara, próximo a Guarabira, e passei 6 meses no Iraúna e uns 8 a 10 meses em Souza. Aí foi quando eu pedi a remoção para Cajazeiras. Estabeleci na terceira e até hoje estou com 21 anos na terceira. Quais são os casos que você mais trata? Eu trabalho hoje na parte da família, né? Naquilo que respeita aos processos que envolvem a família, ou seja, o divórcio, separação, alimentos, reconhecimento de paternidade e alguns processos criminais, né? Ou seja, em todas as áreas criminais, na verdade, a gente tem visto isso e eu tenho feito um pouco dessa parte penal. Porque, na verdade, mais criminal só quando envolve família, crimes? Não. Todos os processos, exceto o do júri. Né? O júri, na verdade, ele é distribuído para a primeira vara de Cajazeiras. Nesses 23 anos, tem algum caso que, fora esse que você me contou, que você disse que marcou você, que você na hora mesmo da acusação ficou meio sem saber como proceder, mas algum que tenha marcado por ser grande ou por ter sido bastante comentado, que tenha marcado você, que quando você vá contar para o seu neto a história da sua carreira, você conte, olha, eu tratei com esse caso. Foi o caso da morte de Barroso, no Bispo da Fé. Deus me incomodava na madrugada e dizia que um homem estava na iminência de morrer. E eu tenho um irmão que é desviado do Evangelho e eu tenho orado por ele na madrugada, tenho chorado por ele, pedido a Deus que ele alcance ele novamente. E Deus me permitiu, o meu filho Abraão pediu para comprar um churrasco no centro da cidade de São Paulo, nós fomos. E naquele momento eu vi aquele homem que também teria sido um cidadão que me influenciou muito no Evangelho, porque o testemunho dele era muito forte. Eu vi aquele homem embriagado, ele me abraçou, pediu perdão. Bem, passou. Um tempo para frente, uns meses, um mês, 2 para frente, eu vou para a Budista da Fé com um irmão na fé, Zé Caetano, e ele perguntou, o que é que você tem? Está muito calado? E eu disse, olha, eu estou cansado, estou cansado. Ele foi dirigindo o carro por mim, começamos a conversar, bater papo, ouvindo música no carro. E quando eu cheguei lá em Budista da Fé, na promotoria, tem o irmão João Pedro, que é um policial que trabalha com a gente lá, um homem de Deus. Ele disse, João, eu preciso dar um recado a um homem urgente. Ele disse, quem é o irmão? Eu disse, olha, eu preciso falar com o Barroso. E naquele momento, o João disse, vou pegar a moto e vou chamá-lo. Eu disse, chame, eu queria dar um recado ao Barroso. Aí João abriu a porta e disse, o que o senhor tem para dizer a Barroso é de Deus. Porque Barroso está na porta do seu gabinete querendo falar com o senhor.
E naquele momento eu tratei com aquele homem, aquele sonho, mostrei a realidade a ele. Fiz o chamado novamente para ele voltar para a igreja. Não precisava que ele fosse para a igreja dele, outra igreja, mas ele precisava ter continuidade do projeto de Deus na vida dele. E eu disse a ele, mano, eu tenho que dizer a você o que Deus ministrou para mim. Você está na iminência de morrer. E ele ficou assim. Eu digo, eu não estou aqui lhe trazendo um amedrontamento, não estou trazendo uma história de tramposo, né? Aí o irmão estava comigo lá na hora, ele disse, olha, o irmão Alexandre, quando Deus usa como profeta, é bom você escutar, porque eu também fui rebelde, e ele foi na minha casa dar um recado, e eu não cuidei e ia morrendo. Isso vai ficar à vontade. E, lamentavelmente, eu tive que trabalhar nesse caso como promotor. Foi outro fato que me chamou a atenção. Ele foi assassinado? Ele foi assassinado, depois de uns 3 ou 4 meses, depois desse recado que eu disse a ele. Se envolveu numa briga lá em Brito da Fé. O rapaz atirou nele, matou. Ele foi assassinado por uma rixa que já existia ou uma Foi uma briga do discussão, momento? questão de política, né? E ele terminou se envolvendo nessa questão, bateu num rapaz, o rapaz contratou um terceiro contratou o outro, e terminaram assassinando ele com um tiro de 12. E ele não mudou, mudou o projeto dele, como o senhor... Não sei. Não posso informar porque, na verdade, não sei, né? Mas eu tive que trabalhar no processo. Aqui também me marcou, porque toda vez que eu vi aquele processo, na minha frente, eu lembrava do que Deus tinha tratado, né? Aquele homem poderia estar vivo, Deus podia ter dado a liberdade a ele, mas aí ele desprezou talvez o momento do recado de Deus, da profecia para Deus. Então, esse foi um fato, eu acho que Deus me usou nas duas áreas, tanto como promotor, como presbítero, né? Eu tive que ser o homem encarregado da profecia, do momento de levar a palavra, e depois fui o homem responsável por atuar naquele processo, né? E aí eu fiz a atuação e nós condenamos todos os 3 envolvidos no processo. É muito bacana conversar com alguém assim. Eu estou abismada, estou encantada com a... Acho que hoje ele não contou nem muito a história. Acho que quando ele fala, vem tanta coisa, vem de Deus mesmo. Agora eu vou fazer como o rapaz que ia dar o recado. O que o senhor fala vem realmente de Deus. Eu estou maravilhada, vou lhe dizer que o tempo já extrapolou, mas que foi um enorme prazer conversar com o senhor, não com você. Foi um enorme prazer conversar com você, dizer que as portas da TV aqui estão escancaradas cada vez que vier, que precisar, ou mesmo que quiser fazer apenas uma visita, pode chegar, porque realmente foi maravilhoso conversar com você. Obrigado, eu agradeço o espaço, né, a você, ao Petros, né, que me fez esse convite. Eu estou à inteira disposição da TV, né, toda vez que tiver um assunto, não só no que diz respeito jurídico, no que diz respeito ao espiritual, a gente está pronto. Deus tem me dado a graça da gente abrir esse leque de debate, discussão. Isso é muito bom, até porque a gente instrui as pessoas possam ver lá fora. Eu louvo a Deus, porque Deus me fez ser um daqueles condutores na minha cidade, né, graças a Deus, depois que, não, já tinha outros, né, mas na verdade, depois que eu passei para a direita, que eu passei para a promotoria, na minha cidade, na verdade, nós temos umas 70, 80 pessoas já quase aí, se não estiver terminando direito. Ou seja, eu sinto que eu tive essa responsabilidade de fazer algo em favor da sociedade. Bom, eu agradeço o espaço e estou à sua inteira disposição, como na TV, para que aquilo que nós possamos debater e expor para o telespectador. Eu que agradeço. Tenho certeza que foi uma conversa muito enriquecedora, viu? Okay. E agradeço principalmente a você que está aí do outro lado, que esteve durante todo o programa aqui conosco, fazendo parte desse bate-papo, assistindo aí da sua casa, do seu trabalho, enfim, de qualquer lugar onde você esteja. Mandar um grande beijo para cada um de vocês. Mandar um grande beijo para a Mara Bandeira mais uma vez, para a loja Princess The Sheets, que me vestiu nessa noite de hoje, e dizer que amanhã eu estarei de volta, se Deus quiser, com mais uma edição do seu interview, com mais conversa bacana, com mais um entrevistado que vai nos fazer viajar aí por essa história, e você vai estar aí do outro lado, viu? Se Deus quiser, você está convidado e convocado para isso. Um grande beijo no coração e até amanhã. Tchau, tchau.